Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol, sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Meus irmãos, à medida que nós avançamos na vida cristã, e à medida que nós progredimos no conhecimento da vontade revelada de Deus, mais e mais nos convencemos e constatamos que o cristianismo não se confunde com moralismo ou qualquer coisa semelhante. Na realidade, o crente, aquele que foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus e foi feito nova criatura pelo Espírito Santo de Deus, ele encontra-se em uma condição, eu digo o termo com temor, superior, infinitamente superior, em qualidade à condição em que aqueles que não experimentaram a graça de Deus em Cristo se encontram. Mas eu explico. Não estou querendo dizer com isso que nós, crentes, sejamos, por nós mesmos, superiores a qualquer outra pessoa, a qualquer outro ser humano, mas que a graça de Deus em Cristo Jesus, operando em nós, nos habilita de forma extraordinária a viver essa vida e a nos relacionar com as pessoas de uma maneira completamente diferente e mais elevada, bem mais elevada, em essência, em natureza, do que aquela que caracteriza aqueles que ainda não foram objeto do lavar regenerador do Espírito Santo. A queda produziu efeitos extremamente danosos no coração de cada um de nós. Consequências desastrosas mesmo para todos os descendentes de Adão. E uma dessas consequências está relacionada à maneira como nós nos relacionamos. E particularmente a maneira como nós tendemos a reagir para com aqueles que nos causam dano, para com aqueles que nos fazem mal, para com aqueles que podem ser descritos como nossos inimigos. E essa passagem é muito preciosa. Na realidade, ela pode ser considerada como sendo o clímax de todo esse capítulo 5, que nós estamos há meses considerando juntos aos domingos à noite. Ela é o clímax dessas bem-aventuranças, é o clímax de toda a conduta do cidadão do reino, introduzida aqui desde o versículo 17 até essa porção que nós estaremos considerando com a graça de Deus hoje à noite. Eu lembro os irmãos que esta é a sexta e a última ilustração que Jesus oferece para explicar a natureza da justiça
que excede em muito a dos escribas e dos fariseus. Escribas e fariseus eram homens moralistas. Eles zelavam pela sua, no que diz respeito à sua conduta. Eles procuravam obedecer à lei de Deus e eram tidos como pessoas irrepreensíveis pelos seus compatriotas, porque eles representavam aquela seita mais estrita do judaísmo. Mas ainda assim, meus irmãos, o Senhor Jesus declara no versículo 20, que já tivemos oportunidade de considerar tantas vezes, que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, nós jamais entraremos no reino dos céus. Semelhantemente à ilustração anterior, essa passagem ressalta o lado positivo daquilo que o Senhor Jesus ressaltou na passagem anterior, que nós consideramos no domingo passado, de maneira negativa. Domingo passado, consideramos a porção que o presbítero Célio leu há pouco, do versículo 38 até o versículo 42, aonde o Senhor Jesus se contrapõe ao ensino dos escribas e dos fariseus, da tradição judaica, que dizia olho por olho, dente por dente, não, como consideramos aqui, de maneira correta e adequada, no fórum apropriado, legal, para se fazer justiça, de maneira pública e oficial, mas para justificar a vingança. E Jesus então diz, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, e ao que quer demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volta às costas a quem deseja que lhe empreste. E aí então, de forma negativa, podemos dizer assim, Jesus aborda essa questão dos nossos relacionamentos com aqueles que nos causam dano, ressaltando mais a questão de o nosso dever de não resistir aos perversos, de nós não revidarmos aqueles que nos causam mal, aqueles que nos causam algum tipo de dano. Mas na passagem que nós temos para considerar hoje, o Senhor Jesus vai mais além. E ele deixa claro que a nossa atitude para com aqueles que nos causam mal ou nos causam dano, ela deve ir muito além de simplesmente não revidar, de simplesmente não nos vingar. E deve se manifestar de maneira positiva. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, eu chamo a atenção dos irmãos para essa passagem tão preciosa, agora para considerarmos o ensino do Senhor Jesus sobre o amor. Mas não apenas o ensino do Senhor Jesus sobre o amor, o ensino do Senhor Jesus sobre essa nossa relação positiva para com os nossos inimigos, para com os que nos fazem mal, aqueles que nos causam dano. E, semelhantemente, a maneira como nós temos abordado cada uma dessas ilustrações, desejo chamar a atenção dos irmãos para o ensino do Antigo Testamento, o ensino ou a corrupção do ensino dos escribas e fariseus e para o ensino do Senhor Jesus Cristo. Com relação ao ensino do Antigo Testamento, eu lembro os irmãos, uma vez mais,
que Jesus não está aqui contradizendo de maneira nenhuma o ensino do Antigo Testamento. Algumas vezes, isso talvez não estivesse tão claro para um leitor superficial. Mas eu imagino que nessa passagem isso fica perfeitamente claro. Porque em nenhum lugar no Antigo Testamento nós lemos que nós devemos odiar os nossos inimigos. Os irmãos podem ler todo o Antigo Testamento e jamais encontrarão uma passagem como essa referida aqui: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E, portanto, como tenho chamado a atenção dos irmãos, não podemos, de forma alguma, compreender que, em nenhuma dessas ilustrações, o Senhor Jesus esteja se contrapondo ao ensino da lei no Antigo Testamento, à lei moral que Deus deu ao seu povo para dirigi-lo, regê-lo, como expressão dos seus atributos, como expressão do seu caráter na antiga dispensação. E tenho sempre chamado a atenção dos irmãos para confirmar, comprovar o que estou dizendo, para o fato de que o Senhor Jesus introduz essas ilustrações exatamente afirmando que ele não tinha vindo para revogar a lei ou os profetas, mas para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. E o versículo 20, aonde, como já disse, ele declara e ressalta que se a nossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Logo, imediatamente anterior à primeira dessas 6 ilustrações, deixa claro, portanto, que o que Jesus está fazendo aqui é contrastar não o ensino do Antigo Testamento com o seu ensino, mas contrastar o ensino, a interpretação dos fariseus, que os fariseus faziam da lei de Deus, na antiga dispensação, do Antigo Testamento, nos ensinando a interpretá-la de maneira correta, adequada e aplicá-la de maneira legítima e apropriada à nossa vida. O que nós encontramos no Antigo Testamento é apenas a primeira parte daquilo que é mencionado aqui: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo. É verdade, isso nós encontramos no Antigo Testamento. No livro de Levíticos, no capítulo 19, no versículo 18, nós lemos: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. E essa é uma passagem bíblica tão relevante, tão importante, que ela é citada no Antigo Testamento, essa expressão, essa passagem, esse dever de amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, inúmeras vezes. Ela é mencionada, por exemplo, por Jesus em Mateus, no capítulo 19, versículo 19, no capítulo 22, no versículo 39, em Marcos, no capítulo 12, no versículo 31, no livro de Lucas, em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 14, em Tiago, no capítulo 2, versículo 8, e em Romanos, no capítulo 13, versículo 9, para citar algumas das vezes em que essa passagem, em contextos variados, é citada no Novo Testamento para ressaltar a sua importância e a sua relevância. Eu não vou ler essas passagens, vou ler apenas uma, a que eu mencionei por último, Romanos, capítulo 13, versículo 9, porque ela é muito importante para compreendermos o ensino de Jesus. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis, uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei.
Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Na realidade, meus irmãos, conforme o ensino do Antigo Testamento, o povo de Deus, o povo de Israel, era exortado a tratar os seus inimigos como eles tratavam os seus amigos, como eles tratavam as pessoas mais próximas, as pessoas mais chegadas. Eu relacionei aqui algumas passagens que eu gostaria de ler com os irmãos, apenas para que os irmãos pudessem perceber que aquilo que lemos no livro de Levítico, amarás o teu próximo como a ti mesmo, era, na realidade, o ensino do Antigo Testamento. Um bom exemplo encontra-se no livro de Êxodo, que eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor, no capítulo 23, nos versículos 4 e 5. É uma passagem interessante, porque dentre as várias leis que Deus deu ao seu povo, aqui pouco depois do capítulo 20, os 10 mandamentos do livro de Êxodo, nós encontramos essas instruções interessantes nos versículos 4 e 5 do capítulo 23, onde lemos assim: se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe o reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. É uma questão bem particular, bem prática, mas que ilustra como deveria ser a atitude do povo de Deus para com os seus inimigos, para com aqueles que lhe causavam dano, para com aqueles que lhe aborreciam, que tinham raiva dele, que não gostavam dele. Em outras passagens do Antigo Testamento, não me recordo agora, essas mesmas instruções são dadas com relação a como deveria ser a atitude do povo de Israel para com o seu irmão ali judeu. Eles deveriam fazer a mesma coisa. Com relação aos seus inimigos, eles não deveriam agir diferente, eles deveriam agir da mesma maneira. Se eles encontrassem um boi desgarrado, eles deveriam pegar aquele boi ou o jumento, cuidar dele e guardá-lo e entregá-lo ao seu inimigo. E se encontrasse o seu jumento ali caído, com fome, com sede, debaixo da sua carga, deveria ajudá-lo, erguê-lo e não abandoná-lo naquela condição, porque seria o boi ou o jumento do seu inimigo. No livro de Jó, os irmãos podem acompanhar, no capítulo 31, no versículos 29 e 30, Jó nesse capítulo vinha dizendo: se eu fiz isso, se eu fiz aquilo de ruim, então que Deus faça isso ou faça aquilo, demonstrando que de fato, conforme o próprio julgamento de Deus, Jó era um homem íntegro, reto e temente ao Senhor. Ele não agia de maneira incorreta, de maneira adequada, mas agia como de fato agradava a Deus à luz do ensino da vontade de Deus, como esse que consideramos no livro de Levítico e no livro de Êxodo. E no versículo 29 ele diz: se me alegrei na desgraça do que me tem ódio, e se exultei contra o mal, quando o mal o atingiu, também não deixei de pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. A ideia aqui é essa, que ele quer dizer eu não me alegrei na desgraça daquele que me tem ódio, do meu inimigo. Eu jamais exultei quando o mal caiu sobre ele, quando alguma coisa ruim lhe aconteceu. Também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Pelo contrário, Jó fazia exatamente o oposto. No livro de Salmos também, meus irmãos,
no capítulo 35, nos versículos 11 a 15, encontramos uma passagem semelhante a essa que lemos no livro de Jó, mas mais completa ainda, que deixa bem clara a relação de Davi para com os seus inimigos. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Podemos ler a partir do verso 11, quando ele diz: levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram panos de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Estava curvado de luto como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim. Os objetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem tréguas. Aqui, Davi deixa claro que, apesar dos seus inimigos agirem de maneira tão vil e injusta para com ele, quando eles estavam enfermos, ele lamentava e orava e chorava e se prostrava como se eles fossem seus amigos, como se eles fossem seus irmãos, apesar da atitude iníqua e injusta e ingrata deles para com ele. E no livro de Provérbios, apenas para lermos mais alguns versículos rápidos desse livro, e termos assim uma boa noção do ensino geral do Antigo Testamento sobre a nossa atitude, qual deve ser para com os nossos inimigos que nos odeiam e que nos aborrecem. Lemos no capítulo 17, na segunda parte do versículo 5. Vou ler o verso 5 todo. O que escarnece do pobre, insulta ao que o criou. A segunda parte do versículo: o que se alegra da calamidade não ficará impune. Um pouco adiante, no capítulo 24, nos versículos 17 e 18, nós lemos: quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. No verso 29 do mesmo capítulo: não digas, como ele fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. E, finalmente, no capítulo 25, no versículo 21, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Portanto, meus irmãos, o ensino do Antigo Testamento jamais foi esse indicado aqui na passagem que nós estamos considerando no Evangelho de Mateus, quando lemos: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Repito, em vão os irmãos podem procurar no Antigo Testamento essa ideia de que, por um lado, nós devemos amar os nossos amigos e, por outro lado, nós devemos odiar os nossos inimigos. O texto em que se encontra a primeira parte, amarás o teu próximo, ele não contém de forma alguma a segunda parte. Pelo contrário, ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o ensino geral do Antigo Testamento é esse que nós acabamos de ver nessas passagens que nós lemos rapidamente. Nós devemos, esse é o ensino geral, esse era o ensino do Antigo Testamento para o povo de Israel. O seu povo deveria tratar os seus inimigos como se fossem os seus amigos. Deveriam tratá-los não como se fossem os seus inimigos, mas deveriam tratá-los como se fossem irmãos próximos, irmãos queridos, fazendo bem,
procurando fazer com que todas as coisas cooperassem para o bem deles. Se vissem um animal, então deveriam cuidar do seu inimigo, como cuidariam do seu amigo. Se estivessem enfermos, deveriam lamentar por eles, assim como lamentavam pelos seus irmãos, e Davi lamentava também, e assim por diante. Portanto, meus irmãos, esse era o ensino do Antigo Testamento. Mas esse não era o ensino dos escribas e dos fariseus. De forma consistente, como temos visto até aqui, mais uma vez, com relação a essa questão, eles desviavam o ensino do Antigo Testamento. Eles deturpavam o ensino da lei moral de Deus. E eles fizeram isso com relação a essa questão, nesse texto, de três maneiras: por omissão, por restrição e por adição. Eu digo por omissão, porque se os irmãos observarem, o ensino a que Jesus se refere e ao qual ele se contrapõe aqui, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, ele omite parte do texto em que essa primeira parte do Antigo Testamento se encontra, lá em Levíticos capítulo 19, versículo 18. O texto de Levítico diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E várias vezes no Novo Testamento, quando Jesus cita essa passagem, ele cita, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas os escribas e fariseus omitiam essa parte como a ti mesmo. E ensinavam apenas que nós devemos amar o nosso próximo. Implícito está, não, evidentemente, como nós queremos tão bem a nós próprios e fazemos todas as coisas para o nosso bem e nos colocamos sempre em prioridade nas coisas e os nossos próprios interesses. Mas os fariseus, nos seus ensinos, eles deturpavam o ensino do Antigo Testamento, omitindo essa expressão como a ti mesmo, diminuindo assim a natureza do amor que nós devemos para com os nossos próximos. Devemos amá-los como a nós mesmos, mas isso eles omitiam. Não apenas omitiam essa expressão, mas eles também restringiam o seu significado, interpretando os próximos como sendo uma referência apenas aos judeus amigos, excluindo, por exemplo, gentios e publicanos, como a passagem dá claramente a entender nos versículos 46 e 47. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Publicanos eram judeus que tinham virado a casaca, né? E que estavam servindo aos dominadores, aos romanos, cobrando imposto dos seus compatriotas, dos judeus mesmo, para então, para Roma. E pelas passagens do Novo Testamento que fazem referência aos publicanos, nós vemos que era uma classe que tirava indevidamente dinheiro dos outros, e assim por diante. Já no versículo 47, nós lemos que, e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Então, meus irmãos, claramente, os fariseus, eles deturpavam o ensino do Antigo Testamento, não apenas omitindo a expressão como a ti mesmo, diminuindo assim a natureza e a profundidade do nosso amor para com o próximo, mas eles limitavam o próximo, entendendo não como uma referência geral a todos quanto Deus coloca no nosso caminho. Lembrem da parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? E aí Jesus então conta a parábola do bom samaritano para demonstrar que o nosso próximo é aquele que Deus coloca no nosso caminho, dentro da sua providência soberana, com alguma necessidade que nós podemos suprir e solucionar então
aquela necessidade ou aquele problema. Mas os fariseus não entendiam assim. Para eles, o próximo, gentil, meu próximo, não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, eles acalentavam ódio pelos gentios. Publicano, meu próximo, aquele judeu que nos trai e que cobra impostos para esse império dominador de Roma, que nos extorque, não, de maneira nenhuma. Meu próximo é o meu judeu, amigo, aquele que compartilha comigo das mesmas posições, das mesmas ideias, aquele que me trata bem. Mas pior do que isso, meus irmãos, os escribas e fariseus pervertiam o ensino do Antigo Testamento acerca da nossa relação com aqueles que nos querem mal ou que nos aborrecem, não apenas omitindo e restringindo, mas pior, adicionando aquilo que o Antigo Testamento nunca adicionou, chegando ao cúmulo de perverter um mandamento que dizia: amarás o teu próximo como a ti mesmo, ensinando, amarás o teu próximo, e acrescentando ainda, adicionando ainda, e odiarás o teu inimigo. Como se isso fosse um dever dos judeus, odiar os gentios, odiar publicanos e odiar aqueles que não fossem favoráveis de alguma maneira, pessoalmente, a eles. Como se, mais uma vez, tivesse aqui autorização bíblica para odiar, aborrecer aqueles que não fossem os seus amigos. É verdade que, se formos justos, e devemos ser justos, eles poderiam ter algumas desculpas. Não tem como ler o Antigo Testamento, ou tratar de um texto como esse, sem lembrar que, algumas vezes, nós vemos no Antigo Testamento Deus determinando que o povo de Israel destruísse outras nações, não se misturasse com ela. Lemos, por exemplo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, nos primeiros versículos, irmãos, não precisam ler, mas está lá nos primeiros versículos, como Deus ordenou que quando o povo de Israel entrasse na terra prometida, destruísse os amonitas, destruísse os cananeus, destruísse os habitantes daquelas nações, não os preservasse a vida, não se unisse com eles, e eles poderiam então utilizar essas passagens bíblicas como sendo uma desculpa para odiar os seus inimigos. Encontramos também no Antigo Testamento alguns salmos conhecidos como salmos de imprecação ou salmos imprecativos, onde o salmista como que deseja o mal dos inimigos. Isso acontece, por exemplo, no Salmo de número 69, nos versículos 22 até o versículo de número 24. E se queremos ser justos na nossa interpretação, nós temos que considerar também essas passagens. Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha, obscureça-lhes os olhos para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a sua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Mas, meus irmãos, nós sabemos que essas passagens não dizem respeito ao nosso tratamento individual para com as pessoas. Essas passagens são judiciais, elas são manifestações do juízo de Deus para com aqueles povos e aquelas nações que se opunham à promoção do reino de Deus neste mundo. Nem os salmos imprecativos, nem a ordem de Deus para destruir aquelas nações ímpias e iníquas que se constituíam em laço para o seu povo e que tenderiam a impedir a promoção do reino de Deus nesse mundo, eram questões pessoais, mas eram, novamente, questões públicas, questões relacionadas ao reino de Deus. Nesse Salmo 69, por exemplo, a motivação do salmista não é pessoal,
ela é geral, ela é com a igreja de Deus no Antigo Testamento, ela é para com o povo de Deus, o reino de Deus. Tanto que no versículo 9, nesse salmo, que na realidade é um salmo messiânico, nós lemos: pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que te ultraem caem sobre mim. Essas são, portanto, passagens judiciais, elas têm a ver com a promoção do reino de Deus e com a glória de Deus no mundo, e não com a atitude nossa de vingança pessoal para com outros que nos aborrecem por alguma razão, que são nossos inimigos por alguma razão pessoal. Há essa diferença, essa distinção no Antigo Testamento. Ao mesmo tempo em que Deus era gracioso e misericordioso e orientava o seu povo para agir com misericórdia nos seus relacionamentos pessoais e não com vingança, Deus é justo e verdadeiro, e Ele age com justiça. E muitas vezes Ele utilizava, inclusive, outras nações para trazer juízo sobre o seu próprio povo. E comentando essa passagem, John MacArthur, no seu comentário do Evangelho de Mateus, ele diz assim: devemos compartilhar o equilíbrio de Deus com relação ao amor e à justiça. Deus amava Adão, mas o amaldiçoou. Deus amava Caim, mas o puniu. Deus amava Sodoma e Gomorra, mas as destruiu. Deus amava Israel, mas permitiu que seu povo fosse conquistado e exilado. E, portanto, meus irmãos, passagens como essas, em que Deus ordena a destruição dos inimigos do reino, como manifestação do seu juízo pela iniquidade, por causa da impiedade desses povos. E em que Deus inspira o salmista para pronunciar imprecações contra esses inimigos de Israel, a igreja de Deus na antiga dispensação, a igreja de Deus no Antigo Testamento, não podem servir de desculpa para que os escribas e fariseus deturpassem o ensino geral do Antigo Testamento com relação à nossa atitude pessoal para com os nossos inimigos, dizendo: amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Isto era uma perversão, repito, do Antigo Testamento, que omitia como a ti mesmo, diminuindo a natureza do amor que devemos para com os nossos próximos, restringia o conceito de próximo apenas àqueles que são os nossos amigos, e ainda adicionava essa terrível expressão que não expressa de forma alguma o ensino do Antigo Testamento: odiai os vossos inimigos. Mas qual o ensino de Jesus? Isso é mais importante para nós. O ensino de Jesus sobre o amor, nesse contexto da nossa relação com os que nos aborrecem, os nossos inimigos, pode ser resumido, talvez, em 5 proposições, em 5 declarações. Primeiro, amem os vossos inimigos. Não apenas amem os vossos amigos, mas amem os vossos inimigos. Isso não corresponde à tendência do nosso coração humano, do homem natural, ou mesmo da nossa velha natureza. Não faz parte da nossa natureza humana corrompida e pecaminosa, ou da nossa velha natureza, amar aqueles que nos causam mal. Pelo contrário, a nossa natureza, se formos justos e sinceros e não hipócritas, é revidar e causar dano àqueles que nos fazem mal. Mas o ensino de Jesus, lançando luz maior ainda sobre o Antigo Testamento, é que nós devemos não apenas amar os nossos amigos, aqueles que nos tratam bem, aqueles que são nossos colegas, aqueles que são os nossos parentes, aqueles que nos querem bem, mas na realidade é amar também aqueles que são os nossos
inimigos. E a pergunta que nós nos fazemos é como? Como amar os nossos inimigos? E eu digo, não de forma emocional ou não de forma sentimental. Na verdade, o Novo Testamento, a língua grega em que o Novo Testamento foi escrito, tinha várias palavras para transmitir esse conceito, essas noções de amor. Uma palavra grega, por exemplo, filia, bastante conhecida, denota amizade, o amor entre amigos, as coisas que nós gostamos, ou as pessoas que nós gostamos. Uma outra palavra grega, storgê, era utilizada para denotar o amor familiar, o amor entre pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos na carne, pessoas que são chegadas. Já eros era utilizado mais para o amor carnal, o amor sexual. E um termo bíblico, o agape, denotava o amor cristão. E é nesse sentido que nós devemos amar os nossos inimigos. O amor bíblico. Não o amor sentimental, o amor emocional. Não acredito que Jesus estivesse aqui nos ensinando a ter o mesmo sentimento para com os que nos aborrecem, os que são nossos inimigos, que nós temos para com os nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos. No que diz respeito a essa questão mesmo sentimental e emocional que nós temos para com eles. Mas no sentido bíblico, que não se confunde com esse amor romântico, esse amor meramente emocional, mas sim como um amor que procura o bem daquelas pessoas que são objeto desse amor, independentemente de quem elas são ou da condição dessas pessoas. Algumas passagens bíblicas que indicam bem a natureza desse amor cristão que Jesus diz que nós devemos cultivar, não apenas para com aqueles que nos amam, para aqueles que nos são nossos amigos, mas para com aqueles que são, inclusive, os nossos inimigos. Mas talvez, ou certamente, a melhor passagem que ilustra bem a natureza desse amor que nós devemos cultivar para com os que nos aborrecem, os que nos causam mal, que nos causam dano, os que poderiam ser qualificados como nossos inimigos, que não querem o nosso bem, que não procuram o que é melhor para nós, mas pelo contrário, o pior. Lembrem do Salmo de Davi, que nós lemos há pouco. É descrito aqui, no capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, do versículo 4 ao versículo 8, ao versículo 7. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E é isso o que, em outras palavras, Jesus está dizendo que nós devemos cultivar para com aqueles que nos aborrecem, aqueles que são nossos inimigos. Paciência, benignidade, bondade, não ciúme, não se ufanando, não se ensoberbecendo, não procurando o próprio interesse, não se exasperando, não se ressentindo quando alguém faz alguma coisa de mal para nós. Pelo contrário, regozijando-se com a verdade, tudo sofrendo, tudo crendo, estando disposto a esperar, a confiar, a suportar. É isso que Jesus ensina, que da maneira como nós devemos nos relacionar com aqueles que causam o nosso dano, que causam o nosso mal. Em essência, não é diferente daquilo que, na linguagem bem característica e pictórica e viva do Antigo Testamento, nós lemos quando nós somos ensinados que se o boi do nosso inimigo
estiver perdido, então nós devemos cuidar desse boi e entregar para o seu inimigo. É a mesma coisa. E não busca o seu próprio interesse, mas o interesse do outro, e tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Essa é a primeira proposição de Jesus. Os fariseus estavam errados. Nós não devemos apenas cultivar isso apenas para com aqueles que gostam de nós. Nós devemos cultivar essa atitude altruísta mesmo para com aqueles que não gostam de nós. Pelo contrário, que nos odeiam, que nos aborreçam. Nós devemos sempre agir procurando aquilo que é o melhor para eles e não aquilo que é o pior para eles. Porque essa é a ideia contida no amor bíblico. Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. E, portanto, nós devemos amar os nossos inimigos e nos dar por eles, fazendo aquilo que é bom para eles. E no que estiver ao nosso alcance, seja com relação ao boi, à propriedade, à sua saúde, seja lá o que for, o que depender de nós, estiver ao nosso alcance, nós devemos procurar fazer aquilo que for o melhor para eles, como faríamos para a nossa família, para os nossos irmãos, para aqueles que são as pessoas que gostam de nós. A segunda proposição de Jesus, corrigindo a distorção do ensino dos fariseus, é que nós devemos não apenas orar pelos amigos e mais ainda orar pelos inimigos, mas nós devemos amar os inimigos, mas nós devemos orar pelos que nos perseguem. Somos aqui ensinados a colocar os nossos perseguidores, os que nos aborrecem, os que fazem mal para nós, na nossa lista de oração. Não é o que nós normalmente costumamos fazer, não é? Nós geralmente costumamos colocar na nossa lista de oração nossos irmãos, nossos pais que estão viajando, nossa família que está doente, ou então nosso colega de trabalho que está passando mal, que vai fazer uma cirurgia, ou qualquer coisa dessa natureza. Mas nós somos aqui instados a colocar na nossa lista de oração aqueles que nos querem mal, aqueles que nos perseguem, aqueles que gostariam de nos ver destruídos. Nós devemos orar por eles. E talvez uma das razões pelas quais Jesus nos exorta a orar pelos nossos inimigos, é porque essa é a melhor maneira de amá-los. É a maneira mais fácil de amá-los. É difícil odiar aqueles por quem nós oramos. É difícil não cultivar o desejo de fazer o bem por aqueles que estão na nossa lista de oração. Pelo contrário, quando nós oramos, nós sabemos que tal pessoa não quer o nosso bem, ela quer o nosso mal. Mas nós ali estamos, sempre que lembramos, intercedendo por ela, Senhor, abençoe. Se não for crente, que Deus converta o seu coração. E se for crente, e porque crente também aborrece, crente também persegue, a história da igreja está cheia de exemplos dessa natureza, orando que Deus reverta o sentimento desses irmãos ou dessas irmãs para conosco, mas coloque nele ou nela sentimento de boa vontade para conosco também, que tudo lhe vá bem, que Deus abençoe, que seja gracioso para com aqueles e aquelas que não têm procurado o nosso bem. Esse é o ensino de Jesus. Orem pelos que vos perseguem. E mais ainda, a terceira proposição, colocando em outras palavras, demonstrem que são filhos de Deus, imitando-o com relação à sua bondade para com todos, através da sua graça comum. É o que podemos aprender do versículo 45, onde nós lemos, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas para justos e injustos. É verdade, o juízo de Deus virá, Ele é justo. A justiça de Deus se manifestará implacavelmente no tempo devido. Mas mesmo ainda assim, Deus é gracioso, e a sua graça comum se manifesta não apenas para com a sua igreja, não apenas para com o seu povo eleito, o objeto especial do seu amor,
mas se manifesta para com todos. O sol não nasce só para os crentes, nasce para os incrédulos também. E não é só a lavoura do povo de Deus que é regada com a chuva, mas a lavoura dos ímpios também é regada com a chuva. E Jesus diz que no nosso relacionamento para com aqueles que nos aborrecem, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam, nossos inimigos, nós devemos procurar demonstrar que somos filhos de Deus, imitando o nosso Pai Celeste no que diz respeito à bondade, ao amor, nesse sentido que estamos considerando, a essa boa vontade para que tudo lhes vá bem, com relação também aos nossos inimigos. Evidentemente que nós não devemos e não podemos entender essa passagem como se alguém que fizer essas coisas simplesmente através de amar o outro, ou então orar pelo outro, então essas coisas vão nos tornar filhos de Deus. Não, não é essa a ideia. A ideia é que essas coisas vão demonstrar que nós somos filhos de Deus. Vão demonstrar a semelhança que nós temos com o nosso Pai Celeste. João escreveu muito sobre isso, tanto no seu Evangelho como nas suas cartas. No seu Evangelho, por exemplo, no capítulo 13, no versículo 35, ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E num capítulo precioso sobre essa nossa relação com Deus, como sendo Deus de amor, e nós também devendo manifestar o amor de Deus como nosso Pai na nossa vida, encontra-se na primeira carta de João, no capítulo 4. Alguns versículos, a partir do versículo 7, por exemplo, dizem assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, por Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se de tal maneira Deus nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E o verso 16: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Em todos esses versos, o que João está dizendo não é diferente daquilo que Jesus diz aqui. Que se nós manifestarmos amor para com aqueles que nos odeiam, e se nós sinceramente orarmos pelo bem daqueles que nos perseguem, nós estaremos manifestando essa realidade acerca da qual João fala, que Deus nos amou e, portanto, nós podemos amar também com essa mesma natureza de amor com que Deus nos amou. E estaremos manifestando essa característica do nosso Pai Celeste. Ele ama porque Ele é amor. E nós também devemos reger as nossas relações, mesmo com os nossos inimigos, não com vingança, não com ódio, mas com amor e com oração por aqueles que nos causam dano, por aqueles que nos aborrecem, por aqueles que nos fazem mal e por aqueles que nos perseguem. A quarta proposição de Jesus, meus irmãos, com relação a esse assunto, é que além de amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem e demonstrar assim que somos filhos de Deus, imitando a sua bondade para com os justos e injustos, é que hajamos ou nos conduzamos nessa vida para com eles de maneira mais elevada do que o homem natural, de maneira única, na realidade, como deve ser a vida do crente. Versículos 46 e 47. Porque se amardes os que vos amam, diz Jesus, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo?
E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Entendam o contexto. Os judeus odiavam os gentios. Os judeus odiavam os publicanos. Eles os tinham como traidores. Aos gentios eles chamavam de cães. E Jesus diz, pois se vocês amam apenas os amigos, vocês não estão fazendo nada mais do que os publicanos fazem, porque os publicanos também amam seus colegas publicanos. E se vocês saúdam com boa vontade apenas os vossos irmãos chegados, o que vocês fazem demais? Pois os cães fazem o mesmo, aqueles que vocês consideram cães. Os gentios, eles fazem isso também. Os gentios têm seus amigos, eles amam seus amigos, saúdam seus amigos, vocês não estão fazendo nada demais. E lembrem, Jesus está dizendo que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, nós jamais entraremos no reino dos céus. Portanto, o que ele está dizendo aqui, meus irmãos, é que o crente, ele está muito acima. Se o crente faz simplesmente aquilo que o gentio faz, que o incrédulo faz, o que ele faz demais? O que nós faríamos demais se nós tratamos bem aqueles que nos fazem bem? Os gentios fazem a mesma coisa. Mas a natureza do crente é que ele está em outra esfera. Ele tem o que o incrédulo não tem. Ele foi eleito pelo Pai, foi redimido pelo Filho, tem o Espírito Santo de Deus habitando no seu coração, tem a palavra de Deus para orientá-lo e guiá-lo. Nós estamos numa condição em que nós podemos agir para com os outros de maneira única, acima. Isto é, o que fazer demais? Nós temos que fazer a mais do que os gentios fazem, os publicanos fazem, os incrédulos fazem, porque isso os incrédulos de boa conduta, de boa formação moral, eles fazem também, sem problema nenhum, sem dificuldade, sem maiores dificuldades. E, portanto, meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é então que nós devemos agir de maneira única, de maneira mais elevada do que o homem natural normalmente ele age. Porque senão, o que estaremos fazendo demais? O que estaremos fazendo que nos caracterize, que nos marque de mesmo como pessoas regeneradas, que nasceram de novo, que foram feitas novas criaturas em Cristo Jesus e que tem o Espírito Santo de Deus habitando no seu coração. Que não é capaz de amar o inimigo, que não é capaz de orar por aqueles que lhe aborrecem e desejar sinceramente o bem para eles, não fazem mais do que gentios, publicanos, incrédulos, que nunca experimentaram lavar regenerador do Espírito Santo. E a última proposição, meus irmãos, no versículo 48, tenham a perfeição de Deus como padrão, como alvo, como a motivação na vida. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Longe de mim querer insinuar que nós podemos alcançar perfeição nessa vida. Nós jamais alcançaremos a perfeição nessa vida. Progrediremos em santificação, a vereda do justo é como a luz da aurora, mas nós jamais alcançaremos a perfeição. Mas a nossa motivação, o nosso padrão, o nosso alvo, a nossa meta, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é a perfeição e a santidade de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. E o nosso padrão não pode ser menor do que esse. E o nosso alvo não pode ser mais perto do que a perfeição e a santidade de Deus, que nós devemos anelar, perseguir e buscar de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, particularmente no que diz respeito à nossa relação com aqueles que nos querem mal e aqueles que fazem mal contra nós, nos odeiam, nos perseguem e nos aborrecem. Amem os vossos inimigos, orem pelos que vos perseguem, demonstrem que são filhos de Deus, imitando
na sua relação de bondade para com bons e maus. Ajam de maneira única, superior, senão, que fazer demais? E tenham a perfeição de Deus como padrão, como alvo, como motivação na vida. Quero apenas concluir, meus irmãos, essa breve exposição dessa passagem, destacando algumas lições para nós. Primeiro, que Deus nos livre da ética dos escribas e dos fariseus. Durante vários domingos estivemos considerando aqui as várias perversões que eles faziam do ensino do Antigo Testamento e de como Jesus chama atenção para a verdadeira ética cristã, para a verdadeira conduta do cidadão do reino dos céus, da justiça do cidadão do reino, que deve estar acima daquela justiça apenas externa e hipócrita e distorcida dos escribas e dos fariseus. Que Deus nos ajude também a cultivar e demonstrar amor, inclusive para com os nossos inimigos, para com os que nos odeiam, para com os que por alguma razão desejam o nosso mal, para com os que nos perseguem, para com os que nos causam dano, para com os que nos aborrecem. E nos dê a graça de sinceramente desejar e orar por eles, suplicando que Deus seja gracioso para com eles. Se não conhece ainda a graça salvadora de Deus que nos alcançou, que Deus os alcance e que Deus os converta. E se já os converteu, que Deus mude o seu coração. E que não procedam dessa maneira, mas que Deus haja de maneira graciosa e bondosa para com ele. Devemos lembrar aqui de Estevão, não lhes imputes mais esse pecado, mais essa transgressão. Ou mesmo de Jesus ali na cruz, orando por aqueles que o estavam matando, que Deus não imputasse a eles aquele pecado. Agora, se somos sinceros e não hipócritas, temos que reconhecer que para nós mesmos essa atitude é simplesmente impossível. E é exatamente isso que, no meu entendimento, Jesus está chamando a atenção aqui daqueles escribas e fariseus. Temos que lembrar que o propósito da lei de Deus no Antigo Testamento nunca foi salvar ninguém. Ela era, por um lado, a expressão do caráter de Deus e da santidade de Deus, e, por outro lado, uma lente de aumento com vistas a fazer com que aqueles que se julgavam justos e retos compreendessem que eles não eram nada disso, e que eles eram pecadores, e que eles, na realidade, não estavam observando a vontade de Deus e cumprindo a vontade de Deus. E aí, então, como aio, a lei os conduzisse a Cristo como único e suficiente Salvador, e eles se refugiassem debaixo da justiça do Cordeiro. E era isso que Jesus queria que esse povo compreendesse, que eles precisavam ser humildes de espírito, que eles precisavam chorar pelos seus pecados, ter fome e sede da justiça de Deus. E Jesus, então, utiliza todos esses exemplos da lei moral de Deus exatamente para demonstrar que eles, por eles próprios, pela força deles, eles jamais poderiam cumprir esses mandamentos com toda a profundidade das suas demandas e com toda a extensão das suas exigências. Nem eles, nem nós, nem ninguém poderia, após ler esses mandamentos, dizer: que bom, porque eu tenho cumprido tudo isso desde a minha mocidade, como aquele jovem rico e cego julgava vir cumprindo. Mas apesar disso, meus irmãos, Jesus declara em Mateus 19, 26, que para Deus, tudo é possível. Aquilo que para nós é absolutamente impossível, para Deus é possível. E é possível não por nossa justiça própria, mas é possível em Cristo Jesus.
A justiça, eu volto a afirmar, que excede em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, é a justiça de Cristo. A justiça imputada e a justiça infundida. O homem natural, a pior coisa que ele pode fazer é ler esses mandamentos e dizer, pois então eu vou cumpri-los, pois então eu vou viver. Isso é apenas moralismo, é legalismo, jamais conseguirá, ficará cego como os escribas e fariseus, criará uma série de normas e regras que adicionará e deturpará e desvirtuará o significado, a intenção e o propósito para adequar a sua própria realidade que não pode cumprir. Amai os vossos amigos, isso era possível fazer, e odiai os vossos inimigos. Pronto, estava tudo resolvido. E assim eles poderiam continuar com a sua justiça própria, achando que estavam cumprindo a lei de Deus. O certo, o correto, é que a justiça que excede a justiça dos escribas e fariseus e dos moralistas é a justiça de Cristo. Primeiro, a justiça que nos é imputada com a sua morte na cruz do Calvário, quando ele derrama o seu sangue pelos seus eleitos, pelo seu povo. E ali então, depois de viver uma vida íntegra e justa, e sem precisar disso, ele pode, como que, oferecer a sua justiça e dizer, quem quer? Você quer? Pois eu lhe concedo, apenas confie em mim como seu único e suficiente Salvador. Arrependa-se dos seus pecados e se confie em mim, e eu lhe imputo a minha justiça, porque essa é a maneira como alguém é justificado segundo a palavra de Deus. Nós somos condenados pela culpa que nos foi imputada por causa do pecado de Adão. E nós somos justificados pela justiça de Cristo, que nos é imputada mediante o arrependimento e a fé. Mas a Bíblia não fala só disso. Ela fala também de uma justiça infundida. Aqueles que são justificados pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, são de forma extraordinária. Ordinária nunca, mas extraordinária, habilitados pela misericórdia e graça de Deus a progressivamente avançar até a estatura da plenitude do Senhor Jesus. Isto é, a crescer em santidade, a crescer em santificação, a mortificar a nossa natureza pecaminosa, a nos exercitar no que diz respeito a amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. O incrédulo, em última instância, ele não pode ir a esse ponto. Ele não tem a justiça de Cristo, ele não tem o Espírito Santo de Deus habitando no seu coração, e nem tem a palavra de Deus para que o Espírito Santo opere através dela e haja na sua vida e o convença da iniquidade, o convença do pecado, o convença do erro, e diga, você está errado, se arrependa, não é assim que nós devemos fazer. O fulano lhe fez mal, disse aquilo que não devia, foi injusto, foi, e você deseja revidar, esse é o desejo do seu coração, isso é do velho homem, mas não é esse o desejo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, quem é o crente que não sabe disso? Mediante a palavra, ele não nos admoesta, e nos exorta, e nos anima, e nos encoraja, e nos dá mesmo a capacidade de querer fazer isso e operar fazer isso. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós o querer e o realizar segundo a sua vontade. O incrédulo não tem isso, mas o crente tem isso. O crente não pode dizer, não, eu não posso fazer. Por nós mesmos nós não podemos fazer, mas porque nós fomos justificados pela graça de Deus em Cristo, sua justiça imputada, e temos o Espírito Santo de Deus que age em nós, mediante a sua palavra, a justiça que nos é conferida, infundida progressivamente, paulatinamente na vida cristã, nós somos habilitados sim, e pela graça de Deus e a ação do Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, nós podemos sim amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a palavra é exatamente o meio
que o Espírito Santo de Deus utiliza para produzir que essa verdade de Deus e a vontade de Deus seja produzida no coração daqueles que foram justificados pela sua graça, não por obra nossa, mas pelos méritos do seu Filho, movido pela sua misericórdia e pelo seu amor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nos livre, repito, da ética dos fariseus, nos ajude a cultivar e a demonstrar esse amor, não porque nós podemos por nós próprios, mas porque Jesus nos justificou e no nosso coração habita o Espírito Santo de Deus, que nos qualifica e nos habilita de forma não ordinária ou natural, mas na realidade extraordinária, a fazer mais do que faziam os escribas e os fariseus. Não apenas a amar os que nos amam e saudar os que nos saúdam, mas amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Que Deus nos abençoe e, com a graça dele, produza essas coisas no nosso coração, mediante a sua palavra, através do seu Espírito.